Manhãs com Esperança. Lá na cruz morreu Jesus. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a cruz. A cruz, ela não foi o fim para Jesus. A cruz foi o começo da esperança. Você já reparou uma coisa muito importante? Quando tudo parece perdido, nós costumamos a dizer: agora acabou. Agora não sei mais o que fazer. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez um casamento que terminou, um projeto, um sonho que não deu certo, uma enfermidade, ou um vazio aqui dentro que ninguém consegue preencher, a não ser Jesus. E hoje eu quero mostrar que Deus tem o poder de transformar tudo aquilo que parece ser o fim em um novo começo, uma nova vida, uma vida com propósito, uma vida abundante, uma vida eterna. E a maior prova disso foi justamente a cruz. Eu fico imaginando, para muitas pessoas, a cruz representava a derrota. Apresentava o fim. Mas para Deus, ela era o início da maior esperança da humanidade. Era o início da minha esperança, era o início da sua esperança. Amém? Bem, bom dia a todos que estão acessando esta live nessa manhã. Estou junto comigo mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Abençoe o seu dia, o seu trabalho. Amém? E se essa mensagem tocar o seu coração, fique comigo até o final. Eu realmente acredito que Deus preparou essa palavra para alguém que precisava ouvir hoje. E faz o seguinte: compartilhe essa live com seus amigos, com seus parentes, para que outros também possam ouvir e, ouvindo essa palavra, tenham esperança. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 até o versículo 9. Esse texto fala justamente a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O texto começa dizendo assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. O versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dera cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dor algum se achou na sua boca. Amém? Que o Senhor nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra. Todos nós que estamos aqui hoje, eu acredito que nós já tivemos dias em nossa vida que parecia que a esperança tinha acabado. Há aqueles momentos que nós olhamos para a vida e nós pensamos, não tem mais jeito, é o fim para mim. Talvez você já tenha dito isso, ou talvez você não tenha dito, apenas pensado em silêncio. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos situações que parecem impossíveis de vencer. Mas existe uma diferença muito grande entre aquilo que os nossos olhos podem ver, enxergam, e aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Na sexta-feira da crucificação do Senhor Jesus, tudo parecia perdido. É relatado que o céu escureceu. Os discípulos começaram a chorar. As pessoas que seguiam Jesus voltavam para casa decepcionadas. E aquela cruz parecia ser o ponto final da história de Jesus. Mas não era final, Deus estava escrevendo a história. Eu gostaria que você parasse por alguns instantes e procurasse imaginar a triste cena da crucificação. Procure imaginar esse cenário. Jesus sendo crucificado. O céu escurece. O barulho dos martelos se pode ouvir. Jesus está sendo pregado na cruz. Alguns zombam dele, dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz agora. Outros apenas observavam
todo aquele sofrimento. Os discípulos que estavam sempre presentes perto de Jesus estão espalhados. Veja como que era a vida de Jesus. Aquele que curou enfermos, aquele que acalmou o mar, os ventos, o mesmo Jesus que ressuscitou mortos, agora está ali, pregado na cruz, ferido, ensanguentado, com sede. Ofereceram a ele vinagre, colocaram sobre suas cabeças uma coroa de espinho, uma lança perfurando um de seus lados. Humanamente falando, aquilo parecia realmente uma derrota. Parecia ser o triste fim de um bom homem. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, revela que ninguém conseguia enxergar o que realmente estava acontecendo naquele momento. Enquanto os homens viram ali um homem sendo condenado, crucificado, o nosso Deus via o Salvador. O Salvador. Enquanto muitos olhavam e enxergavam apenas uma sentença de morte na cruz, Deus estava colocando uma ponte entre ele e a humanidade. Um mediador entre ele e a humanidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus não estava perdendo aquela batalha. O que ele estava fazendo era entregando a sua própria vida por amor a nós pecadores. Eis aí o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Talvez você carregue uma culpa que você não teve coragem de contar para ninguém. Talvez exista um pecado, uma iniquidade, um pecado que pesa sobre sua consciência. E talvez você pense, se as pessoas soubessem quem eu realmente sou, nunca me aceitariam. Mas Jesus conhece tudo sobre você. Jesus conhece todo o seu trajeto, toda a sua história. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece os nossos erros. Conhece as lágrimas que você derrama dentro do seu quarto com a porta fechada e que ninguém está vendo. E mesmo sabendo de tudo isso, Jesus fez uma escolha. Ele escolheu morrer por você e por mim naquela cruz. E isso muda completamente a maneira como nós enxergamos a cruz. Sabe de uma coisa? Jesus, ele não morreu porque ele era culpado de alguma coisa. Ele morreu porque nós éramos culpados. Ele morreu em nosso lugar. E mesmo sabendo de tudo sobre a nossa vida, ele escolheu
permanecer naquela cruz. E com isso nós vemos que cada golpe que ele levou, cada espinho daquela coroa perfurando a cabeça de Jesus, cada ferida, foi o preço do amor de Deus por nós. O preço pago para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar a esperança de vida eterna. Sabe, meu amigo, a cruz, ela nos lembra de uma coisa muito importante. O pecado é uma coisa séria. Mas a cruz ela nos lembra também de algo muito maior. Ela nos lembra que o amor de Deus, que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa perdoar, não possa purificar. Quando há arrependimento verdadeiro em nosso coração, não existe pecado maior do que o sangue de Cristo derramado na cruz. Eu gostaria que você imaginasse uma coisa muito importante. Imagine que você está devendo e é uma dívida muito alta. E que jamais você conseguiria pagar aquela dívida. Você trabalha a vida inteira e ainda assim não consegue quitar aquela dívida, pagar aquela dívida. Então alguém chega até você e diz assim: olha, eu paguei toda a sua dívida. Agora você está livre. Você não deve mais. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. A dívida do pecado era impossível de ser paga por nós. E na cruz, Cristo pagou essa dívida. Ele assumiu ali o nosso lugar. Ele pagou o preço que jamais conseguiríamos pagar. Jesus pagou o preço. Não porque nós merecíamos isso, mas porque nos amou. Nos amou. E assim mesmo se entregou por nós, morrendo em nosso lugar. Talvez você tenha entrado nessa live pensando que não tem mais esperança e que Deus desistiu de você. Mas eu quero te fazer um convite agora. Olhe para a cruz, não uma cruz de madeira. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para a obra que Jesus realizou na cruz. E então a cruz vai provar exatamente ao contrário. A cruz vai provar que Deus ama você. Que Deus o recebe por filho. A cruz vem lembrar que existe perdão. Que Deus oferece perdão. Vem lembrar que existe um novo começo, uma nova vida. E vem nos lembrar, acima de tudo, que ninguém precisa viver preso ao passado quando decide entregar a vida a Cristo. Amém? Você me entendeu? Eu quero, nessa manhã, falar especialmente com você que há muito tempo sente um vazio,
que ninguém consegue preencher. Talvez você tenha tentado preencher esse vazio com passeios, com trabalho, com dinheiro, com distrações, com relacionamentos, mas o vazio continua ali. E sabe por que o vazio continua? Porque existe um lugar no coração humano que foi criado exatamente para Deus. Por isso esse lugar precisa ser preenchido. Ele não pode permanecer vazio. Somente o Senhor Jesus Cristo pode ocupar este lugar, pode preencher este lugar. Por isso, olhe para a cruz. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ali naquela cruz, não está apenas o sofrimento de Jesus. Ali está a maior declaração de amor que o mundo já recebeu. Sabe, cada prego que era pregado era Deus dizendo: eu amo você, eu morri por você. Cada gota de sangue que era derramada era Deus dizendo: existe perdão, existe esperança, existe salvação. Cada momento de dor apontava para uma esperança que não termina na morte, mas continua na ressurreição. E se hoje você sente que Deus está falando com o seu coração, não endureça seu coração, não endureça. Abra seu coração para o Senhor Jesus entrar, fazer nele morada. Venha até Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Mas não faça isso somente depois que você resolver todos os seus problemas. É para você vir hoje. É para você vir agora, do jeito que você está. A cruz não exige que você chegue perfeito. Ela convida você a confiar plenamente naquele que pode transformar a sua vida. Tem um versículo muito, muito importante na palavra de Deus. É o centro da palavra de Deus. João 3,16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gostaria que você substituísse o mundo pelo seu nome. Não é porque Deus amou Marcos de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que Marcos, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma promessa que continua viva, continua transformando corações, transformando vidas. E ela também pode transformar você que está me ouvindo nessa manhã. O versículo está dizendo para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que promessa maravilhosa. Veja que obra sem igual, que feito sem igual. Vinde já, vinde já. Qual será a sua resposta a este convite nessa manhã? Venha, Jesus, entrega o seu coração a Jesus. Amém?
Eu quero deixar uma verdade com você para acompanhar o seu dia, para que você possa estar meditando sobre isso. Conforme nós vimos nessa manhã, a cruz parecia ser o fim para Jesus. Mas nas mãos de Deus, ela se transformou o começo da maior esperança da humanidade. E se Deus foi capaz de transformar a cruz, que era um símbolo de condenação, em um símbolo de vida, Ele também pode transformar a sua vida, a sua história. Por isso, não desista nunca. Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. E entregue sua vida a Ele, confie nele. Porque para o ser humano, vê somente o fim. Mas Deus continua escrevendo um novo começo. Deus quer te dar uma nova vida, um novo coração. Bem, que o Senhor nosso Deus abençoe grandemente a sua vida, seu trabalho, todo o seu propósito, sua casa, sua família, e que você tenha um dia muito, mas muito abençoado na presença de Deus. Amém?